Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a válvula magnetron usada em forno de micro-ondas. Nós vamos aprender como é que a gente vai fazer uma medida aqui e vamos entender um pouquinho da estrutura dessa válvula. Por coincidência, essa válvula eu resolvi tirá-la de um forno de micro-ondas, que eu ainda não analisei, né? E quando eu desmontei essa válvula do forno para explicar para vocês como é que mede, né, e como é que é a estrutura, eu acabei descobrindo que ela está com defeito. Ou seja, o forno de micro-ondas eu ainda não tinha visto, né? O cliente estava reclamando que tinha algum defeito, mas eu não cheguei a ver qual era o defeito. Eu resolvi tirar a válvula para explicar para vocês como é que mede, né, e como é que é a estrutura dessa válvula, a estrutura básica. E na hora que eu fui fazer a medição, eu descobri que a válvula está ruim, ou seja, sem intenção eu achei o problema do forno de micro-ondas. Bem, vamos entender um pouco o que seria a estrutura da válvula magnetron. Essa válvula nós temos aqui a antena, do qual é emitido as micro-ondas. Nós temos aqui o dissipador de calor, essas aletas aqui. Dentro dessa válvula temos um ímã bem potente, embaixo também temos outro ímã. Esses ímãs aqui eles servem como amplificador, né? Eles aceleram o elétron. A função deles é de amplificar. Nós temos aqui uma proteção, né, contra fuga de micro-ondas. Aqui nós temos aqui o soquete que entra o terminal para o filamento lá dentro. E essa caixa aqui acaba protegendo para que não haja vazamento de micro-ondas nessa parte aqui de baixo. Ok. Bem, eu coloquei aqui no monitor para a gente entender um pouquinho de como é essa válvula, a estrutura dela. Nós temos aqui a antena, vai emitir o micro-ondas. Como nós vimos aqui, ó, o dissipador de calor, as alhetas. Aqui nós temos o soquete, né, de entrada para alimentar o filamento. Olha que interessante. Aqui dentro, o que seria essa caixa aqui, ela tem dois filtros, né, que são supressores de ruído. Esse, você vê que entra aqui no soquete, passa por uma bobina, né, que iria fazer como um filtro e vai para um terminal do filamento. E outra coisa também, outra bobina e vai para o terminal do filamento. Isso aqui na realidade serve como um filtro para evitar ruídos. Aqui dentro nós temos o filamento, olha. Aqui, ó. Aqui é que é emitido os elétrons, né, do qual vão em direção ao cátodo. Essa parte aqui toda seria o cátodo, né? Como nós podemos ver aqui dentro, logo atrás das aletas, nós temos o que seria o cátodo. Então você alimenta aqui o filamento com 3 volts e o cátodo ele é alimentado com uma tensão altíssima e vai atrair os elétrons emitidos pelo filamento. Ok? Vamos voltar aqui para a válvula. Para medir essa válvula, a medição é bem simples. Inclusive, numa dessas medições aqui, que eu acabei descobrindo que a válvula está com defeito. Simples. Eu vou tentar colocar o multímetro aqui e a válvula para enquadrar na câmera direitinho para vocês verem. O multímetro, vou botar aqui na escala de 10K, X 10K. Vamos acertar aqui as pontas de prova, zerando ela. Bem, tem que dar continuidade aqui nos terminais do filamento. Eu encosto uma ponta de prova terminal e a outra no terminal e a agulha vai se deflexionar até o fim. Indica que há continuidade no filamento. Se eu encostasse aqui e a agulha não se mexesse, o filamento estaria aberto.
O outro teste foi que eu descobri que essa válvula está ruim, é que em um terminal do filamento, para o corpo da válvula, a carcaça, o chassi, não pode haver continuidade. E ao encostar, eu percebi que a agulha deflexionou, então está havendo curto entre o filamento e a carcaça. O outro terminal, encostando, a mesma coisa. E não pode acontecer isso. Quando você encostar uma ponta de prova em qualquer um dos terminais aqui do filamento para a carcaça, a agulha não pode deflexionar. Não pode haver esse movimento que o instrumento está acusando. Isso significa que essa válvula está ruim. Está havendo continuidade entre o filamento e a carcaça. Não pode haver. A agulha não pode se mexer quando você faz esse teste. Ok. Normalmente este defeito costuma ser aqui, inclusive dá até para ver. Vocês podem ver aqui. Nós temos aqui, ó, carbonizado. Está havendo uma fuga exatamente por aqui. Tem pessoas que furam isso aqui, corta, bota Durepox, mas eu não aconselho. O meu conselho é que você troque a válvula, coloque uma nova, ok? Um outro problema que pode dar também é, você faz a medição do filamento, dá ok, dos terminais para a carcaça aqui, dá ok também, e mesmo assim a válvula não esquenta. Por que isso? Vou direcionar aqui de novo para a tela. E nós vamos ver que isso aqui na realidade aqui dentro é uma válvula em que ela tem uma vida útil. Com o passar do tempo, há um desgaste do filamento e ele não vai conseguir emitir elétrons, né? A emissão vai ser muito fraca de elétrons e ou simplesmente ele não vai conseguir emitir micro-ondas. Normalmente isso é um problema que vem aos poucos, ou seja, a potência do micro-ondas vem caindo, a emissão vai ficando fraca e chega uma hora que a válvula ela é alimentada, você mede, está tudo certinho, mas não há emissão pelo filamento de elétrons, a emissão é muito fraca, não o suficiente para gerar aqui um micro-ondas. Então pode haver casos de você medir a válvula, está tudo certinho, mas ela não está emitindo micro-ondas. Mas você tem que fazer esses testes básicos que eu apresentei aqui, que dá muito desse tipo de problema, ok? Então essa válvula é como se fosse uma válvula daquelas, tipo válvula de televisão. Ela pode gastar, né? Passa um tempo, gasta, fica fraca e ele não emite elétrons. Para saber quando você faz o teste aqui de continuidade do filamento para a carcaça e dá tudo ok, é necessário, em outra aula nós vamos aprender como a gente mede para saber se está chegando alta tensão aqui. Se estiver chegando alta tensão e a válvula está medindo como boa, ela mesmo assim está ruim, ela não tá, o filamento está muito fraco, não está conseguindo emitir as micro-ondas, ok? Mas nesse caso aqui, esse aqui é o micro-ondas da General Electric, e o cliente trouxe para mim reclamando que não estava funcionando. Resolvi tirar essa válvula antes de ver o micro-ondas e, por surpresa minha, ao medir do terminal do filamento para a carcaça, eu descobri que tem uma fuga muito grande, um curto. Nesse caso aqui eu vou trocar, não vou fazer o reparo. Normalmente você faz reparo quando você não acha essa magnetron em lugar nenhum, aí você ainda pode pensar em fazer um reparo, mas já que tem a válvula, vamos colocar ela nova, ok? E se por um acaso você for fazer o reparo, e o cliente tem que saber que vai ser feito o reparo, chega para ele, olha, não tem essa válvula, eu posso fazer o reparo, o cliente consente ou não que você faça o serviço, ok? Pessoal, acessem cursográtis.ps8.com.br, lá tem dicas, tem vídeos, ok? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula.